Fala, gente boa do Clube de Leitura do Gabo, aqui é o Diego com mais um vídeo. E hoje eu trago a última leitura coletiva, que foi o livro Um Jogador do Dostoiévski. Quem indicou essa obra foi o Pedro. Ela é lançada pela editora 34, tem por volta de 220 páginas, uma gramatura interessante e uma letra bem fácil de compreender. Bom, esse livro ele foi lançado em 1866, né? E é interessante perceber, né, na própria descrição da obra a gente verifica que foi produzido muito rápido, né? Foi produzido em 26 dias, menos de um mês. Por quê? Porque o Dostoiévski ele tinha um contrato bem complicado com o editor dele, que se ele não lançasse nesse prazo, ele perderia então os direitos autorais das outras obras dele. O editor poderia lançar não sei por quantos anos sem pagar nada. Então, para não perder, ele teve que produzir correndo essa obra. E há quem diga que ele traz muito da própria perspectiva dele, porque o Dostoiévski, ele era um jogador e ele tinha problemas com o jogo. Então ele vai apresentar aqui a figura do Alexei, que é uma espécie de professor, tutor, né, de uma família que está em franca decadência, uma família russa que começa a perder tudo e tem as suas convicções não no trabalho como forma de buscar e reconstruir, mas sim na herança, ou seja, eles buscam herdar uma herança de uma parente rica, com uma certa idade, que é a forma como eles encontram para recuperar essa situação. Bom, nessa história, eles estão numa cidade alemã que tem o nome de Roletenburgo, que teria um grande cassino, e lá vai se passar boa parte da história. Porque o Alexei, ele é apaixonado pela filha dessa família, né, a Polina, Poliana, nunca me lembro, não cheguei a... Dessa vez eu não fixei o nome das obras, como era curtinho, e eu não me peguei tanto, assim, não é que eu não gostei da obra, eu gostei, né, mas eu não me fixei tanto nos personagens, né, então acabei não decorando os nomes, mas acho que é Polina o nome dela. Só que ela vai usar desse sentimento dele para calcar vantagens econômicas. Então a gente vai ficar muito claro ao longo da obra que tem uma espécie de utilização dela em relação aos sentimentos que ele sente por ela. E o Alexei, então, ele vai se envolvendo emocionalmente, né, com a Polina, que é a enteada, né, do general e dessa família da decadência. Nós temos também muito marcado ao longo do livro a questão do vício, né, da compulsão, o amor doentio pela Polina, o orgulho e a decadência dessa família, né, ou seja, uma família que está em franca decadência e não consegue perceber os motivos da própria decadência. Nós temos a questão da psicologia e o risco das apostas, né, o debate sobre liberdade e servidão, né. Então, ou seja, nós temos uma série de pontos que são bem interessantes que o livro nos permite trazer. Bom, tem uma personagem que foi consenso ao longo do debate do clube de leitura, né, que é a vovó, aquela parente em que eles buscavam uh, herdar a herança, que vai visitar eles, e nessa visita ela começa a jogar e começa a perder todo o dinheiro, ou boa parte do seu dinheiro, o que gera o quê? Uma agonia na família que buscava, então, encontrar a sua forma de sobrevivência, né, a sua forma de sair das circunstâncias nas quais estavam, através da herança que aos poucos vai sendo perdida na roleta. Então nós temos essa dualidade, né, do jogo como liberdade e aprisionamento. Então agora eu vou ler uma frase do livro que é bem interessante, que mostra muito bem a perspectiva do Alexei, né, o tutor que jogava no início a pedido, depois pela vontade. Joguei todo o meu dinheiro e jogaria ainda mais, mesmo sabendo que perderia. Era como se eu quisesse provar que era livre, até para me arruinar. Olha que profundidade em relação a essa reflexão. O jogo, então, se torna um símbolo, uma amostra da própria liberdade, né? Então, aqui o que o Alexei nos mostra? Ele nos mostra que o jogo é um vício, mas também é um ato de afirmação existencial. Porque mesmo sabendo que ele ia perder, ele jogaria porque era uma forma de liberdade, né? É onde ele experimenta, por exemplo, o que o Chartre chama de liberdade absurda, né? Ele age contra si mesmo, conscientemente, como se ele dissesse, sou livre até para me destruir. Então, olha que interessante nessa parte. Já vou repetir de novo a frase. Joguei todo o meu dinheiro e jogaria ainda mais, mesmo sabendo que perderia. Era como se eu quisesse provar que era livre até para me arruinar. Então, ó, olha que profundidade. Ainda que um livro escrito em 26 dias, olha o debate a qual o profissional, o Dostoiévski nos chama a refletir em relação à perspectiva do Alexei, né? Essa questão de o jogo não só como uma ruína, mas também como um ato de afirmação da existência. Então, olha que interessante. Vamos lá para mais uma frase. Essa já é mais no final do livro, quase no finalzinho. Deixei tudo, poderia ir atrás dela, poderia mudar a vida, mas não foi. Fiquei e joguei de novo.
Mais uma vez as escolhas dele, né? Ele poderia ter ido, poderia ter deixado tudo, mas ele não fez. Ele optou por ficar. Ele ficou e jogou. Então o livro é muito marcado por essa dualidade em relação aos personagens que têm seus interesses, que utilizam-se dos sentimentos alheios para conquistar ou atingir o próprio interesse, mas que também carregam consigo, mesmo no jogo que seria só pseudo-liberdade ou afirmação da liberdade, o aprisionamento. Então olha essa dualidade, aquilo que me liberta também me aprisiona. Aquilo que me aprisiona também pode servir de elo indutor da liberdade. É uma reflexão, né, que até a cura traz consigo a própria doença. Então, a se refletir até que ponto coisas que são consideradas libertárias, elas também não carregam consigo as suas contradições de aprisionamento, e coisas que aprisionam não têm também em si o essencial, o indutor da própria liberdade. Eu acho que essa é uma das reflexões mais interessantes que o livro nos traz. E nos traz, então, esse personagem aí que é capaz de se sentir livre, se sentir visto a partir do jogo. Mas é o jogo também que tem essa que denota nele ou que impulsiona essa própria destruição. Então, recomendo a leitura. Não é a melhor obra do Dostoiévski, isso foi no debate do clube ficou muito claro, mas ainda assim é uma obra que vale a pena ser lida e nos traz uma série de pontos para serem debatidos. Não vou entrar mais no detalhe, porque senão estaria contando muito spoiler da obra, né? Já dei alguns. Então paro por aqui, espero que tenham gostado. Não esqueçam de se inscrever, curtir, compartilhar e até a próxima, pessoal.